volta! Esse é o 4º episódio da 2ª temporada do Transa Podcast, que vai investigar as masculinidades. Uhul! Feliz 2025! Pra quem tá vendo em 2025. Transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, de experimentação e de muitas outras coisas. No ano passado a gente lançou 3 episódios e agora eu tô muito empolgada porque a gente tá de volta com vários outros episódios investigando a masculinidade e cheio de novidades. E só pra lembrar, a gente lança um episódio novo toda quarta-feira no YouTube e no Spotify. E se você está ouvindo esse episódio, saiba que você também pode assistir ele. E hoje a gente vai investigar a masculinidade no divã. Eu não entendo por que os boys não fazem terapia. Se é por insegurança, se é medo de se olhar, se é por... Eu não sei, às vezes eu fico sentindo que é um medo enorme, assim, de perder o controle das coisas. Só que a gente, como mulher, se perde o tempo todo e isso faz a gente tão mais forte. Eu não consigo entender por que os homens não fazem terapia. Eles perdem tanto com isso. É tão interessante quando a gente vai se desvendando e vai doendo, vai ardendo, mas de repente as coisas vão fazendo mais sentido, a gente vai se apropriando mais da gente. E eu não sei por que eles têm tanto medo disso. É uma fragilidade, assim, querendo bancar uma força, sabe? Eu não sei se é insegurança. Às vezes eu sinto também que é um pouco porque eles não sabem muito por onde começar. Só que a gente não sabe mesmo. Era mais sobre se arriscar, dessa tentativa de cuidar de si, assim. E isso acaba atrapalhando muito o outro. Eu sempre fico me perguntando por que os homens não fazem terapia. E eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que a gente falou no 2º episódio. Eles acabam negando as emoções, assim. O homem só tem acesso à raiva, à fúria, à destruição, ao bater. Mas na hora que ele tem que olhar para as outras emoções, ele se perde no caminho um pouco. Ele não aprendeu, nunca foi permitido para ele acessar esse tanto de emoção que na terapia ele vai ter que olhar. E sabe o que acontece? É que essa responsa é de vocês. Lidar com esse tanto de coisa que fica dentro da gente é responsabilidade sua. E aí, por exemplo, se você tá frustrado com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, é a sua responsabilidade entender um pouco dessa insatisfação, processar ela, elaborar, decidir o que vai fazer com isso e muitas vezes comunicar isso para outra pessoa. Porque assim você consegue ter uma relação mais justa com você, com os seus sentimentos e com os dos outros também. Mas quando você se nega a olhar para esse processo, você não consegue fazer essa tradução. E aí acaba que, de novo, o homem cai naquilo que ele já conhece. Ele só conhece a raiva. Ou então ele começa com o tratamento do silêncio. Que aí ele tá incomodado com alguma coisa, que pode até ser responsabilidade do outro, pode ser a outra pessoa vacilou mesmo. Mas ele não consegue fazer a transição e a transformação e comunicar para o outro, ou levar aquilo adiante, resolver aquilo. Tudo acaba acumulando e criando só distância, raiva, silêncio, e aí a bola vai toda para a mão da outra pessoa. Só que essa responsabilidade é sua. Você que tem que lidar com tudo isso que tá aqui. E é difícil pra caramba. É difícil pra mim também. Mas é importante que a gente se disponha a essa vulnerabilidade. Trica. A questão é que, na verdade, vocês não só não fazem terapia. Vocês têm uma dificuldade muito grande de olharem para si e por si. Os homens estão muito acostumados a serem cuidados e pouquíssimo acostumados a cuidar, seja de si ou do outro. E vai por mim, essas duas coisas estão muito envolvidas. E se cuidar é muito importante, até para que você se responsabilize e segure os seus próprios B.O.s. Estatisticamente, os homens se cuidam muito menos do que as mulheres ou as outras pessoas. Por exemplo, vocês não fazem os exames, vocês vão pouquíssimos aos médicos, vocês se alimentam mal, vocês cuidam mal da sua saúde física, mental, psicológica, vocês não conversam com seus amigos, familiares e pessoas próximas sobre questões íntimas, e vocês não fazem terapia. E não é só não fazem terapia. Vocês não olham para as questões que angustiam vocês, que incomodam vocês, os seus medos, os seus anseios, os seus desejos mais profundos.
Na verdade, os caras até que olham muito pra si, mas não no sentido de se cuidar, ou de se investigar, ou de olhar mesmo. Eles, na verdade, eles se colocam numa autoestima delirante. Eles se colocam acima de todo mundo. Eles se colocam no centro. Mas isso não quer dizer que vocês olham pra vocês. Na verdade, vocês querem que os outros olhem pra você, ao invés de vocês mesmos olharem e darem conta de vocês mesmos. E o problema disso é que vocês também não conseguem elaborar isso, transmutar isso e comunicar isso. E acaba passando essa responsabilidade de cuidar de vocês mesmos para os outros. E ninguém tem que cuidar de marmanjos da cidade. Transa. Em 2009, o Canal 4 do Reino Unido fez uma pesquisa com 20 crianças. Eles colocaram 10 meninas morando sozinhas numa casa e 10 meninos morando sozinhos em outra casa por 5 dias. Eles recebiam comida e tinha toda uma equipe pronta e disponível para ajudar eles caso fosse necessário. Mas essa pesquisa deu um super bafafá. O que aconteceu? A casa das meninas estava limpa, arrumada. As meninas criaram uma escala e ordem de divisão de tarefas. Elas cozinhavam, fizeram bolo de chocolate, carne moída, macarrão. Elas estavam bem nutridas, higienizadas. Elas pensaram até mesmo em adotar um gatinho. Elas tiveram algumas brigas, mas por coisas muito pequenas. No geral, elas conseguiam viver mais vários meses e dias assim. Muito diferente da casa dos meninos. No final do estudo, a maioria dos meninos estavam desnutridos, com alguns ossos quebrados, machucados, sem tomar banho há dias, com feridas, com várias questões, brigaram pra caramba. Eles não conseguiram organizar a casa, pelo contrário, eles fizeram bullying com alguns meninos que eram mais fracos e obrigaram eles a lavar e tomar conta de tudo sozinho. Eles quase não cozinhavam, comiam só porcaria. Ou seja, caos generalizado, destruição e cheiro de CC. Porque menino tem muito cheiro de CC. É tipo... Só que, no início, quando eu vi esse estudo, eu achei meio engraçado. Numa hora eu achei meio óbvio, é claro que nós, mulheres, íamos dar contas e maravilhosamente íamos organizar tudo. E era meio risível ver os meninos ali, tipo, jogando as comidas que eles tinham disponíveis todas na casa, querendo usar o ralador pra fazer uma neve falsa, jogando coisas, quase se quebrando e se estrepando todo. Só que ao longo do documentário, você vai começando a sentir pena, tristeza, preocupação. E no final, você observa que os meninos são completamente disfuncionais. E isso não é bom pra ninguém. Vocês que adoram falar o quanto que vocês não precisam de ninguém, são indestrutíveis, vocês não conseguem ser sustentáveis. Vocês que prezam tanto por essa liberdade, esquecem da autonomia e da responsabilidade. Não conseguir viver 5 dias, não se alimentar, não se cuidar, não fazer cuidados básicos, não organizar a casa, não é um mérito. Pelo contrário, é insalubre, assim, principalmente para vocês. Quer dizer que vocês precisam de alguém para cuidar de vocês? Não que tenha algo errado em ser cuidado. É uma das maiores honras ser cuidado por alguém. Mas vocês têm essas capacidades. Vocês já são grandinhos. Vocês não precisam que a mãe de vocês ou a namorada de vocês, que vai se tornar uma mãe de vocês, tenha que cuidar de tudo, arrumar a casa, cozinhar, lavar, passar, tirar a sua cueca do chão. Me poupe, né? Você não precisa disso. Então aprender a cuidar, na verdade, vai te tornar muito mais forte. Porque aí você vai poder dar conta de você mesmo sozinho. Olha que incrível. E para pensar um pouquinho sobre isso, o episódio de hoje, Quem é o Manda, vai receber áudios de 2 psicanalistas que vão estar investigando e falando um pouco dessa relação da masculinidade e da análise. O primeiro áudio é do Vinícius Lima, que é psicanalista e autor do livro Homens em Análise, Travessias da Virilidade. A minha relação, com esse tema das masculinidades, ela começa a partir de uma decisão de fazer um mestrado nesse tema, na área da psicanálise, na UFMG. E aí eu fiz uma pesquisa em torno do que um homem que decide
levar adiante uma análise, o que uma análise oferece para esse sujeito, assim. Depois, né, do mestrado, eu tive a chance de lançar um livro, né, a partir desse material, e que é o nome também da minha abordagem do tema, se chama Homens em Análise, Travessias da Virilidade, que tem a ver com pensar o que uma análise abre para os homens em termos de justamente uma certa experiência da masculinidade que não esteja tão colada nos ideais de virilidade, que são variados, né, que não é uma coisa só, mas que de alguma forma acaba por ter um lugar na vida que muitas vezes assume um certo peso, né, assim, dessa certa provação, né, de valor pela via de uma grande façanha, tem que ter uma ostentação de uma certa posse, seja, enfim, que a gente chama aí dos semblantes fálicos, né, ou seja, essas aparências, né, ter um carrão, ter dinheiro, ter sucesso, ter mulheres, né, que vão coroar, né, essa posição masculina orientada, né, pela virilidade. E, no entanto, o ponto que foi aparecendo ao longo desse percurso é que essa organização de masculinidade que se orienta por esse ideal viril, isso é um engodo, né? Vamos dizer assim, é muito mais uma certa prisão autoimposta, né? Mas também imposta pelo campo social, que de alguma forma espera isso dos homens. Mas o fato é que quando a gente se aproxima do que isso implica do ponto de vista da experiência subjetiva dos homens, é não somente, né, o que está aí na ordem do dia sendo denunciado em termos, né, das violências sofridas pelas mulheres, sofridas por corpos que portam alguma marca do feminino, por parte dos homens que violentam esses corpos eventualmente, não todo homem, mas sempre um homem, né, na verdade, e que tem alguma coisa disso, né, que também se redobra como uma violência interna também, né, na masculinidade. Porque essa orientação pela virilidade tem uma dimensão também que é muito sacrificial, dos homens que precisam se sacrificar em prol de alguma coisa, de um certo ideal, de um modo de ser homem, de ser provedor, ter que abrir mão de alguma coisa e sofrer silenciosamente em função de uma certa honra masculina, uma certa honra viril, né, do que significaria ser homem pela via de um sacrifício, de uma provação. Então, tem que lidar com tudo isso a partir de uma certa experiência do silêncio. Isso é o que funda a psicanálise, né? Que a gente não basta silenciar o sofrimento para eliminá-lo. Então isso retorna como sintoma de diversas formas. A gente pode pensar nessas tantas condutas de risco que os homens costumam desempenhar, beber e dirigir, procurar briga, testar os seus limites, né? Que são, né, de alguma maneira, formas de viver a masculinidade, de experimentar um ser homem de uma maneira que se torna muito mortífera. Ela tem uma diversão, né? Os homens se divertem com essa dimensão mortífera, sabendo disso às vezes ou não, mas um certo jogo, um certo desafio, né, de driblar a morte, por exemplo. É muito curioso quando a gente vê assim páginas de Instagram, se não me engano, tem uma que se chama assim Por que os homens vivem menos? E que tem algo disso, né, de um certo jogo com o risco que pressupõe uma certa forma de afirmação da masculinidade ao indicar que você não está limitado como as outras pessoas estão, né? Você não está ameaçado pela morte, pela vulnerabilidade, pelas fraquezas, que, no entanto, são inerentes do ser humano. Tem uma certa tentativa de afirmação da virilidade por uma negação disso que é inerente à condição humana, que a gente chama em psicanálise de castração, no sentido de que a gente é limitado, a gente não dá conta de tudo, e, no entanto, a virilidade aferra, né, os homens a essa esperança de se mostrarem acima da castração, acima dos limites. Os limites não valem para mim, eu sou imbatível. Então, o meu trabalho passou muito por entender as formas de travessias da virilidade, no sentido de que uma experiência de análise permite a um homem que queira, né, se engajar nesse processo, se dar conta, digamos assim, do que existe de ilusório, né, nessa maneira de se relacionar com o ideal de virilidade, que tem outras formas, né, tem formas mais singulares, mais inventivas de se relacionar com a masculinidade, que não precisam se pautar nisso que vem herdado, seja de família, seja do grupo de amigos ou da escola, seja da cultura no sentido mais amplo do que historicamente, né, se produziu em termos de virilidade, né, como ideal. Então a ideia, o que a gente percorre numa análise são justamente quais foram essas identificações, quais foram esses elementos que acabaram por produzir um certo modo de sofrer,
e muitas vezes sofrer silenciosamente, porque, bom, homem teria que funcionar assim, né? Então, a psicanálise é, ao contrário, um convite a poder falar disso que não se deve dizer. Me lembro de um paciente uma vez que disse assim que parece que ser homem é ter que performar, né? Tem sempre que desempenhar alguma coisa, né? Tem sempre que mostrar alguma coisa. A questão é essa, né? Mostrar o quê para quem, né? Até quando? É difícil ter o que falar depois do áudio do Vinícius, assim, porque a vontade que eu tenho é quase de sublinhar algumas coisas que ele fala. E eu vou fazer isso aqui. A primeira parte que eu marcaria na fala dele é quando ele vai falar sobre essa relação do homem e do risco iminente da morte. Essa sensação de se permitir apenas a um risco, que de alguma maneira reforça esse ideal de virilidade. Lembra quando a gente falou do Rambo e de todos aqueles homens bombados? Pois é. A ideia é que o homem consegue lidar com essa vulnerabilidade de morrer. Ele está disposto a morrer por o que ele acredita, pela pessoa que ele ama ou pela própria masculinidade dele. Mas ele não está disposto a viver por isso. Porque para viver ele vai ter que lidar com outros riscos, que até podem ter a ver com essa mortalidade. Só que soa muito menos heróico do que falar que você morreria por isso. É que o homem parece que está disposto a lidar com a vulnerabilidade do corpo, mas não com a vulnerabilidade desses outros estados. A vulnerabilidade do mistério, daquilo que ele não sabe, daquilo que não é mostrado. Que é outra parte que eu sublinharia na fala do Vinícius também. Essa ideia de que o homem tem que estar se mostrando o tempo todo. É aquela coisa que a gente falou do gorila, que tem que ficar batendo no peito. O tempo todo isso é muito cansativo. O homem parece que tem que sustentar essa mitologia do homem, que inclusive é o assunto do próximo episódio. E talvez na terapia, e fica o convite, vocês percebam que vocês não precisam bancar isso tudo. Ou que vocês não vão perder a força lidando com os outros riscos, para muito além do corpo. E inclusive você pode se tornar muito mais forte lidando e olhando para essas batalhas internas. E a última coisa que eu gostaria de ressaltar é leiam um livro do Vinícius. O segundo áudio também é de uma psicanalista que traz relatos e pensamentos sobre a masculinidade em diferentes pacientes dela. Trazendo um pouco para minha vivência enquanto mulher, é até interessante de pensar como que a gente acha que a questão da masculinidade afeta a gente só quando é um tipo de masculinidade muito tóxica, que nós mulheres temos que ter cuidado, assim, em nos proteger, em criar uma casca, em combater, né? Eu acho que a gente fala muito sobre esse tipo de masculinidade que coloca nós mulheres nesse lugar combativo. E o que eu tenho observado é um pouco o lado contrário, no sentido de, tá, depois que a gente já combateu, depois que a masculinidade já se transformou em alguma medida, como que a masculinidade continua nos afetando, né? Então, assim, eu vejo muito isso na minha própria vivência, assim mesmo, assim, de já ter convivido com muitos homens, em ambientes muito machistas e ter entendido desde muito nova que se eu precisava me impor, eu precisava ser combativa, eu precisava ser forte, eu precisava ser grossa, grossa assim, né, no sentido de precisava me impor muito para ser ouvida, né, diante desses homens e diante desses ambientes muito masculinos. E o que eu tenho observado hoje em dia é como que essa postura, ela não vai embora depois que a gente sai desses ambientes muito, né, muito abusivos, muito tóxicos nesse sentido. Então, assim, às vezes eu me pego muito na defensiva, com uma casca muito grossa, muito combativa em situações em que eu não preciso ser. Em situações em que não é que o que está acontecendo ali é o exercício de uma masculinidade tóxica, mas, assim, é só uma pessoa sendo uma pessoa, sabe? Então, assim, às vezes eu observo isso nas coisas mais simples, tipo assim, eu tô com meu boy, pergunto pra ele o que que ele acha da minha roupa, se ele fala que, não gostei dessa roupa, é muito difícil não levar pra esse lado de, tipo assim, então você tá sendo um macho tóxico, um macho abusivo, tá tentando me controlar, sendo que às vezes é só, tipo, não gostei dessa roupa porque essa cor não tá combinando, ou não tá combinando pro lugar que a gente vai, ou então eu gosto mais de uma outra roupa sua, né? Que é um pouco esse exercício da individualidade, né? Os homens, eles podem não gostar de certas atitudes que eu tenho. E isso não necessariamente significa o exercício de uma masculinidade tóxica. Às vezes já é uma masculinidade que está tentando se transformar mais numa coisa do indivíduo, né? Numa individualidade própria, e não um ataque à minha feminilidade.
Então isso é uma coisa que eu observo não só na minha vida, mas na clínica muito também, assim, mulheres que são muito fortes, muito combativas, muito se impõem muito, e eu acho que isso é importante, mas até que ponto isso também não é um muro que a gente está construindo à nossa volta e que a gente não está conseguindo ver o que tem lá do outro lado, sabe? Então eu fico me pegando muito pensando nessa questão assim de até que ponto isso aqui é só um muro que eu posso derrubar, porque não precisa dele, eu não preciso desse muro para me defender, e até que ponto é sim coisas que a gente precisa continuar desconstruindo. E é isso, assim, eu acho que fica essa linha muito tênue. E assim, por outro lado, enquanto psicóloga, eu observo muito isso nos homens também, assim, homens que se desconstruíram, vêm se desconstruindo, vêm entendendo formas melhores de ser homem e que fazem mais sentido para o que eles estão vivendo, mas é difícil de construir uma coisa no lugar. Então, assim, homens que obviamente não querem desrespeitar as próprias namoradas, uma questão assim de não querem ser machistas, querem ser aliados, né, dentro do feminismo, mas às vezes se deparam com certas contradições. E eu acho que é isso, assim, a vida sempre vai ter contradição, só que é difícil de lidar com essas contradições, assim. Então, assim, eu observo muito, por exemplo, homens que querem exercer os seus desejos de maneira respeitosa com as mulheres à volta deles, mas confundem isso com, então eu não posso ter desejos. E isso gera uma coisa muito nociva também, porque assim, não é porque você é homem que você está desconstruindo o conceito de uma masculinidade que foi ensinada e que é muito ruim também para esses próprios homens, que isso significa que eles não podem sentir desejo, que eles não podem construir as próprias individualidades, que eles não podem construir uma noção de masculinidade que faz sentido para eles. O que a gente faz depois da guerra? Esse áudio me pega muito, assim, porque eu me identifico muito com esse lugar. Que ela fala das mulheres muito combativas, que a gente já não sabe mais o que fazer, assim. Porque em vários momentos eu também me sinto reagindo muito a coisas que já não são um problema, assim. E eu acho que isso é uma questão, assim, como que a gente não perde nossos direitos, mas também não perde o direito da paz, assim, de estar bem com o cara, de estar bem com a nossa relação com o masculino. Porque não dá pra cancelar o masculino, não só por causa dos caras, mas por causa da gente também, assim. E várias vezes eu vi que eu perdi a mão também, assim. E é doido porque a gente não deixa de estar certo, porque a nossa luta é muito, muito importante. E que tá tudo muito errado. Mas a gente fica meio que num lugar do não saber o que fazer, assim. Porque eu não quero estar combatendo o tempo todo, assim. E aí, mesmo quando a guerra parou, a gente continua lutando, assim. Então é como que a gente, de alguma maneira, consegue criar outros lugares depois dessa guerra, assim. Transa. O que eu tô chamando de guerra é essa guerra dos sexos, assim. Essa briga entre o feminino e o masculino. E essa distinção entre as duas coisas como positivo e negativo ou vice-versa. É porque parece que você tem que escolher um lado. E na verdade é impossível que a gente escolha, tanto para as mulheres quanto para os caras. Vou dar um exemplo. Você é uma mulher que teve uma relação tóxica com um cara, ou com vários caras provavelmente. Só que de repente você passa pro outro lado e você se vê numa relação que não é tóxica. E aí o que você faz? Como que você abaixa a guarda? Ou quais guardas você abaixa? Porque às vezes a gente tá reativa com tudo, porque a gente precisou, porque em algum momento a gente tava numa guerra. Mas quando a gente não tá mais, parece que a gente também não consegue nem retomar um lugar, nem encontrar um outro lugar. E o mesmo vale para os caras. E eu também não sei solucionar isso. E isso também me angustia. E é um desafio aprender outros lugares. E eu também não sei o que fazer com isso. E isso também rola para os caras. Porque, beleza, você é um cara desconstruído. Se é que isso é possível. E você já abriu mão desse lugar de virilidade, de ter que se impor como um cara e todos esses ideais. Só que aí o que você faz com isso? O que é um homem que deixa de ser um homem sem deixar de ser um homem? Quais são os novos ideais que vão te tornar um homem? Com o que você vai se filiar? Se não é com aquela virilidade, qual é o novo senso de virilidade? Porque eu não acho que você precisa perder isso. E eu não acho também que a solução para a masculinidade é um apaziguamento total. Porque isso tira também
a energia, a vitalidade, até a violência, a agressividade cumpre uma função. É uma reação do corpo, é uma forma de se impor, é uma forma de ser assertivo, objetivo. E eu não acho que tem que perder isso, mas como a gente encontra outros lugares e formas para isso. E acho que é um pouco do que a gente está se questionando, assim. A gente passa pro outro lado e aí? O que a gente vai fazer? Porque tem isso também. Você é um cara. Você cresceu com esses ideais. O seu pai e as pessoas, os homens que você ama e admira, foram construídos nesses ideais, te ensinaram isso. Você cresceu vendo pornografia. E aí, de repente, você tem que abrir mão de tudo isso. E aí, o que sobra? O que tem ali de você que é um homem? E o que você faz com tudo que você deixou? Aonde que você vai encontrar o seu desejo? Porque a ideia não é te despir do seu desejo. Não é te tornar uma ameba sem forma. Pelo contrário. É pensar caminhos interessantes para esse desejo. Só que lembrando que o seu desejo foi construído naquela matriz lá. Então o nosso desafio é imenso, porque a gente está falando de um desafio de base. A gente está falando de um desafio na matriz. E aí, repensar a matriz é muito mais difícil. Matriz que eu tô falando é igual de gravura, que é o molde que nos forma. Então você tem um molde da pornografia, de repente você descobre que isso é errado, para de ver pornô, só que aí você vai ter tesão no quê? O seu corpo já tá domesticado. E aí agora a gente vai ter que sentar no divã e levar isso pra nós. Trica. Você acabou de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Eu tô muito feliz de estar de volta e a gente tem muitos assuntos para debater ainda e muitas novidades por vir também. E vale lembrar, segue a gente nas redes sociais, no Spotify, no Instagram e no YouTube. Compartilha esse vídeo com quem fizer sentido. E se você acompanha a gente no Spotify, você pode deixar 5 estrelinhas, que isso vai ajudar muito. Ah, e você também pode participar do Manda. É só mandar pra gente um áudio pelo e-mail, transapodcast@gmail.com.